Você é estudante de Direito ou bacharel em Direito e chegou a sua vez de fazer a prova da OAB, mas você está perdido. Não sabe como funciona a prova, quantas fases tem e o que tem em cada fase. Você está no lugar certo. Meu nome é Thalita Farias, eu sou advogada e eu já tive nessa mesma situação que você está agora. Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te explicar de uma forma bem simples tudo o que você precisa saber sobre o exame da OAB. Não, gente, antes de continuar o vídeo, uma pausa aqui. Vocês viram que eu falei que eu sou advogada? Eu não tô acostumada com isso ainda, meu Deus. Chegou esse dia, Brasil. Enfim, vamos continuar o vídeo. Vamos começar do mais básico possível. Para que serve o exame da OAB? O exame da Ordem dos Advogados do Brasil serve para aquelas pessoas que desejam seguir a carreira da advocacia. Óbvio. Mas tem muita gente que acha que para a pessoa pegar o diploma do curso de Direito precisa passar na OAB antes, que é como se fosse um requisito obrigatório. Já ouvi muita gente que é de fora do curso, de fora da área, falar esse tipo de coisa. Então, é assim, se você quer ser juiz, você precisa passar nas provas, no concurso para ser juiz, certo? Você quer ser delegado, promotor, policial? Você precisa fazer a prova para cada uma dessas carreiras. Da mesma forma, se você quer ser advogado ou advogada, você precisa fazer o exame específico. Então, já aproveita e mostra essa parte do vídeo para talvez para sua mãe, para o seu pai, para aquele parente que fica aí te pressionando a fazer a prova da OAB, mesmo que você não queira ser advogado. O exame da OAB não é obrigatório. Ah, mas então por que tanta gente que nem quer advogar faz o exame? É porque quando você está terminando a faculdade, geralmente a advocacia é a carreira mais acessível, é o mercado de trabalho mais próximo que o bacharel de Direito vai encontrar. Você faz os 5 anos do curso e já consegue sair da faculdade tendo alguma profissão. Você pega a sua carteira da OAB e já está apto a exercer alguma profissão, que é a da advocacia. Por isso a gente vê muita gente ali no 5º ano, no último ano da faculdade, se virando em 2, em 3 para dar conta de estágio, TCC e para dar conta de passar no exame da ordem. Quem pode fazer a prova? O exame da OAB é destinado aos bacharéis em Direito, ainda que a colação de grau esteja pendente, porém também os alunos do último ano da faculdade, que estejam matriculados no 9º e no 10º período, também podem fazer a prova. Isso não quer dizer que os alunos vão pegar a carteirinha da OAB, vão começar a advogar ainda na faculdade, não. Eles vão fazer o exame durante o último ano, mas vão ter que esperar colar grau e só então vão poder fazer sua inscrição na Ordem dos Advogados. Vamos falar um pouco sobre a prova e a periodicidade com que ela é aplicada. O exame ele é feito pelo Conselho Federal da OAB e ele é unificado nacional, ou seja, todos os candidatos vão fazer a mesma prova no mesmo dia no Brasil inteiro. Antigamente não era assim. Por exemplo, se você quisesse advogar no estado do Paraná, você precisaria fazer o exame aqui da seccional do Paraná. E assim, nos outros estados da mesma forma. Hoje não. Hoje você faz esse exame unificado e uma vez aprovado nesse exame, você está apto a se inscrever em qualquer das seccionais do Brasil inteiro. A prova é aplicada 3 vezes por ano. Então você tem uma ali no começo do ano, uma na metade do ano e uma mais para o final do ano. Então, em um ano você tem 3 oportunidades de ser aprovado no exame, geralmente ali a cada 4 meses. O exame ele é aplicado em todos os estados do Brasil e em várias cidades. Eu estava olhando o último edital e eu vi que em alguns estados a prova foi aplicada só na capital. Por exemplo, Roraima foi aplicada só em Boa Vista. Mas em outros estados, como aqui o meu estado, que é o estado do Paraná, além da capital, Curitiba, eu vi que a prova foi aplicada nas cidades maiores do estado. Então, eu vou ler aqui para não errar. Foi aplicada em Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama. Então, você consegue ver essa informação no edital do exame que você vai prestar. Lá pro final vai ter um anexo com as cidades onde você vai escolher uma para fazer a sua prova. A banca que organiza e elabora a prova é a FGV. E nesse tópico aqui, nessa parte do vídeo, eu prefiro não dizer mais nada além de estude bastante, ouça meu conselho.
O exame ele é composto de duas fases. A primeira fase da prova é uma prova objetiva, também conhecida como uma prova de marca X, onde você vai ter que escolher a alternativa correta. São 80 questões no total, e essas 80 questões são divididas entre 20 matérias. Calma, vou te explicar melhor. São 80 questões, cada uma vale 1 ponto, ou seja, você pode pontuar de 0 até 80 pontos na prova objetiva, na primeira fase, certo? Você pode tirar até 80 pontos. Essas 80 questões são distribuídas entre 20 matérias. Todas as questões têm o mesmo peso, todas elas vão valer 1 ponto. O que vai acontecer é que algumas matérias têm mais questões do que outras. Por exemplo, ética profissional é disparada a matéria mais importante da prova da OAB. São 8 questões só de ética. Então, essa matéria, consequentemente, vai ter um peso maior, uma importância maior na prova da OAB. Outras matérias, como direito constitucional, direito civil, direito penal, são matérias que têm, em média, 6 questões cada uma. Então, também são importantes. Porém, algumas outras matérias, como previdenciário e financeiro, vão ter 2 questões apenas cada uma. Apenas entre aspas, também são importantes, também ganham pontos, mas você vai dedicar um tempo maior estudando aquelas matérias que têm um maior número de questões. Eu vou deixar aqui uma tabela com todas as matérias que constam no edital da prova da OAB e quantas questões tem para cada uma delas, tá? Para vocês verem bem certinho. Para você ser aprovado na primeira fase, para você passar na primeira fase, você precisa acertar metade da prova, ou seja, precisa acertar pelo menos 40 questões das 80. Tem que fazer 50%, certo? E você não está competindo com ninguém, não tem concorrência, não tem a nota de corte, não. É você contra você mesmo. Fez 40 pontos, no mínimo, tá aprovado, tá liberado para ir para a segunda fase. Uma coisa que é bem comum de acontecer no final da prova é que geralmente a galera combina com os amigos de já conferir o gabarito logo depois, na saída mesmo, sabe? Então você vê lá todo mundo, às vezes no estacionamento do local da prova, ou vão ali no gramado, ou num restaurante. Os amigos se reúnem e, porque assim, algum tempo depois você já tem acesso ao gabarito, né? O gabarito tanto oficial quanto os extra-oficiais que saem bem antes. E aí você já consegue saber se você passou ou não. Daí a galera fica lá reunida contando quantas questões fez. E assim, eu não tive coragem de fazer isso. Eu esperei chegar em casa, fazer a viagem de outra cidade pra cá, pra minha cidade. Esperei chegar no meu quarto, tomar um banho, fazer uma oração. E aí sim, fui conferir sozinha. Meus pais até perguntaram quando que saiu o resultado. Eu falei, vai demorar. Mas eu fui lá conferir, porque assim, né, gente, se eu não tivesse feito o mínimo de 40 pontos, eu queria ter a privacidade de chorar e sofrer em paz, sem ninguém me olhando. Mas graças a Deus deu tudo certo, aí eu já vim contar pra eles que tinha dado certo, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a segunda fase da prova. Então você já fez suas questões objetivas, já passou na primeira fase. Agora você vai ter um período ali de geralmente uns 50, 60 dias, varia a cada edição do exame, para estudar até chegar ao dia da prova da segunda fase. E a segunda fase é uma prova dissertativa, ou seja, você vai ter que escrever. E na minha opinião, essa fase é mais fácil, porque ela é só composta de uma matéria. Então, diferente da primeira fase, que são 20 matérias para você estudar, aqui é só uma matéria. E é uma matéria que você vai escolher. A gente já vai falar melhor sobre isso, tá? Mas assim, a primeira fase, ela é composta de uma peça profissional. Então, você vai ter que elaborar uma peça, pode ser uma petição inicial, algum tipo de recurso, uma peça que você vai descobrir qual é na hora da prova. E são mais 4 questões dissertativas também que você vai ter que responder, certo? Então, são uma peça e 4 questões. E no total, somadas, elas valem 100 pontos. Então, você pode ir de 0 a 100 na segunda fase.
Só a peça já vale 50 pontos, então é muito importante o peso que a peça tem na prova. E as 4 questões somadas no total também valem 50 pontos. Para você ser aprovado na segunda fase e passar na OAB definitivamente, você precisa fazer o mínimo de 60 pontos, entendeu? Então, vale 100, a peça 50, as questões 50, e para passar você precisa tirar 60. Na hora da inscrição, você vai ter que decidir qual matéria você vai fazer na segunda fase. Você tem, deixa eu olhar aqui para não me esquecer, vou olhar aqui na minha colinha. Você tem 7 opções de matéria, então você pode escolher entre civil, penal, trabalhista, constitucional, empresarial, administrativo ou tributário, certo? Lembrando, gente, que na segunda fase é permitido levar material para consulta. Então, você deve levar o seu material para consultar lá na hora da prova. O vademecum temático da área que você escolheu, um vademecum tradicional, que você vai tá fazendo suas marcações, suas remissões durante o seu tempo de estudo, de preparação. Você vai levar esse material para fazer a prova, para consultar, certo? Então você vai chegar lá e ver todo mundo com os vadezinhos, cheio de clips, cheio de etiqueta, cheio de grifo. Inclusive, o seu material vai ser revistado, vistoriado pelos fiscais da prova para não acharem nenhum tipo de cola, de peça estruturada, mas tudo isso vai tá escrito no edital. Mas é isso, você vai chegar lá e eu aposto que a maioria da galera vai estar com VAD ou de trabalhista ou de penal, tá? Raramente ali vai ter um de civil, um pouco mais raro um de constitucional, vai ser penal e trabalhista. Deixa aqui nos comentários se você vê alguém com VAD de administrativo. Gente, eu nunca vi. Se você vê algum, conta aqui nos comentários o inusitado que vai ser isso. Agora eu quero falar com vocês sobre a repescagem, que é uma coisa bem importante também. Então, você passou na primeira fase, chegou na segunda fase, mas não conseguiu passar, não fez o mínimo ali de 60 pontos. O que acontece com você? Você não precisa voltar lá na primeira fase, entendeu? Você vai só refazer a segunda fase. Como que vai ser isso? Então, digamos que você fez a sua inscrição para o exame número 40, certo? O 40º exame de ordem. Aí a primeira fase foi ali em fevereiro, Aí a segunda fase foi ali por volta de abril, você não passou. O que acontece agora? Você vai ter que esperar abrir o edital da OAB 41, do 41º exame. Aí tu vai fazer a tua inscrição no 41º exame, certo? Você fez a OAB 40, passou na primeira, não passou na segunda. Então tu vai esperar abrir a 41, 41º, e vai fazer a tua inscrição só para repescagem, só para a segunda fase. Aí você vai esperar o pessoal do 41, da OAB 41 fazer a primeira fase, eles vão fazer a primeira fase, e aí quando eles forem fazer a segunda fase, tu vai lá fazer junto com eles, entendeu? Isso ali por volta de, sei lá, agosto, setembro. Seguindo esse cronograma que você fez em fevereiro, depois em abril, entendeu? Você entendeu, né? Espero que tenha ficado claro. Só que, o que acontece se você não passar de novo na segunda fase aqui da OAB 41, no meu exemplo? Aí você não tem mais a chance de fazer a repescagem, você vai precisar voltar para a primeira fase de novo. Aí você vai ter que fazer a prova objetiva mais uma vez, vai ter que começar tudo de novo, certo? Sobre a inscrição, gente, pelo que eu olhei aqui no último edital, a inscrição custa R$295. Sim. Então, por favor, estuda bastante aí para você ter que pagar essa paulada só uma vez. E não esquece que na hora de fazer a sua inscrição, você vai ter que decidir 3 coisas. Você vai escolher o estado que você vai prestar o exame, lembra que é unificado no Brasil todo. Aí você vai ter que escolher a cidade,
Se eu não me engano, você vai escolher mais de uma opção de cidade. A tua primeira opção, porque aí se eventualmente acontecer qualquer coisa, você vai para a tua segunda opção de cidade. Eu não lembro se são 2 opções ou 3. E você também vai escolher, além do estado da cidade, a matéria que você deseja fazer na segunda fase, certo? Aquelas 7 matérias lá que eu falei para vocês: civil, penal, constitucional, trabalhista, administrativo, empresarial e tributário. Uma entre essas. Nos próximos dias, nas próximas semanas, eu vou postar aqui no canal mais 2 vídeos sobre a OAB. Um eu vou contar para vocês como eu estudei, como foi a minha experiência na primeira fase, e no outro sobre a minha experiência na segunda fase, como eu estudei, quais materiais, meu método. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, ativa o sininho para você receber as notificações. E eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, deixa aí nos comentários. E espero muito que tenha suprido as principais dúvidas de vocês sobre o exame. Se você puder, não esquece de compartilhar com seus amigos, de deixar seu comentário aqui embaixo, nem que seja um coraçãozinho, que eu já vou ficar muito feliz. E é isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo e até mais.